Agora eu trago um convite para viajar no tempo. Vamos falar sobre a projeção Sombra do Tempo, uma mostra que reúne mais de 160 fotos em preto e branco do acervo de Pedro Fonseca, registradas entre as décadas de 40 e 60. São imagens que revelam uma Vitória em transformação pelo olhar sensível e inovador de um dos fotógrafos mais importantes da nossa história. Vou conversar ao vivo com o Gabriel Lordelo, que é o organizador dessa mostra e curador também, né, Gabriel? Exatamente. Seja bem-vindo ao ES Notícias. Fala Obrigado. Um pouquinho pra gente sobre o que as pessoas vão poder acompanhar por lá. Essa projeção, ela faz parte de um projeto maior, que é uma exposição Sombra do Tempo, que acontece lá na Mosaico Fotogaleria, galeria de fotografia que a gente tem na Mata da Praia. Só que a projeção, esse evento que a gente veio aqui convidar as pessoas, ele amplia essa exposição. A exposição só tem 22 fotos. Na projeção, a gente, vamos projetar as imagens, a gente ampliou para 160 fotos. Então vai ser uma coisa bem mais ampla, né? Bem mais ampla e em que as pessoas vão poder conhecer melhor essas fotografias, esse acervo que ele produziu durante 30 anos, né? Porque o Pedro Fonseca é mineiro, mas veio para o Espírito Santo, onde ele se tornou fotógrafo, onde ele fez a carreira dele de fotografia até o falecimento dele em 71. Gabriel, a gente está acompanhando algumas imagens né, que vocês vão colocar também nessa projeção. Fala um pouquinho delas para a gente, porque a gente vê que ele teve um olhar assim bem detalhista sobre a nossa cidade, né? O Pedro, ele foi muito múltiplo. Agora, por exemplo, uma fotografia de um pescador. Agora já a Avenida Jerônimo Monteiro. Aí já é a própria projeção, olha como é que ela acontece, tá vendo? A foto fica projetada bem na parede ali, em frente à Casa Porto das Artes, né? Aí uma foto também da Avenida Capixaba, aí o Saldanha da Gama. Então essas fotografias a gente escolheu e buscou informações sobre elas para a gente também, é uma projeção comentada. Então à medida que a gente vai projetando algumas imagens, a gente comenta, legal. passa informações, isso foi na década de 40, isso foi na década de 30, a partir de 40, né? 60, esse personagem é o fulano de tal, então a gente fala um pouco de cada coisa. O diferencial do Pedro é que daquela época os fotógrafos eram fotografia era muito simples, eram muito registros. Então aqui é a avenida, aqui é uma vista aérea, aqui é o porto. Ele não, ele já olhava para o cotidiano. Então a gente vai ver mais cenas como se a gente estivesse andando na rua. Então a proposta é a gente fazer mesmo uma viagem no tempo. A gente vai estar ali no centro, naquele mesmo local. Há 80 anos, há 70 anos atrás, o Pedro estava andando naquelas ruas ali e produzindo essas imagens belíssimas, né? Então é proporcionar mesmo uma viagem no tempo, né? Exatamente. E aí, qual reação vocês esperam do público que vai estar acompanhando tudo isso? Muita gente se surpreende de ver como era o centro de Vitória. As pessoas que já viram algumas imagens, elas comentam muito isso. Nossa, não tinham os prédios grandes. A questão do aterro, né? Então, que a maré vinha até o Glória. Ah, verdade. Tem uma fotografia, por exemplo, que mostra o mercado da Capixaba, que foi recentemente restaurado. A maré também ia até o mercado da Capixaba. Olha isso, então, uma imagem gente. que eu, pelo menos, nunca tinha visto mostrar isso, né? Então a gente vai mostrando esses detalhes, vai contando um pouco da história. Tem essa fotografia que mostrou anterior ali da Avenida Jerônimo Monteiro, é uma marca do Pedro Fonseca, ele era o fotógrafo da luz e sombra. Então, o diferencial, ele fotografava os carnavais, os eventos sociais, ele foi companheiro do Cacau Monjardim, que fez a da famosa frase da muqueca capixaba, resto capixada. O Cacau tinha uma coluna social e o Pedro era um fotógrafo dele. Então ele fotografava muitas... tinha uma coluna chamada Os Brotinhos, que ele fotografava as mulheres bonitas na praia. Então ele era múltiplo. Ao mesmo tempo que ele fotografava a rua, ele fazia uma fotografia comercial, ele fotografava o cotidiano e fotografava também as festas, os carnavais. Então a gente vai mostrar isso, algumas cenas dos bailes de carnaval. Você se surpreendeu, Gabriel, analisando assim alguma coisa específica da Vitória de 40 para hoje, 2026? Teve algo que te chamou a atenção? O que mais me chama a atenção é que naquela época Vitória era a cidade. Então até hoje a gente fala, vamos lá na cidade, é no centro da cidade. Porque verdade. A cidade de Vitória era praticamente só lá. Então tudo acontecia ali. Então você vai ver algumas fotos, o movimento que era a cidade o tempo inteiro.
E isso foi muito legal. E, obviamente, a gente observar os carros, os vestes das pessoas, né? Muita coisa. E muitos detalhes assim que ele traz, os acidentes. Então, ele também era repórter. Eu, como fui repórter, também sou repórter ainda, ele fotografava os acidentes, copiava as fotos e levava no jornal para vender essas fotos. Então ele tinha esse espírito repórter, né? Normalmente um fotógrafo daquela época, ou ele era um fotógrafo de casamento, de eventos, né, e tal. E ele não, ele fazia um pouco de tudo. De tudo. Gabriel, só para a gente encerrar rapidamente, faz o convite, então, a projeção amanhã, né? Isso. Amanhã, na Casa Porto das Artes, que fica ali no centro de Vitória, ali no início da Jerônimo Monteiro, na rua, na Barão de Monjardim ali, a partir das 19 horas. A gente faz essa projeção, então é uma projeção bem ampla, como mostra a imagem aí, ó. E quem foi? A gente fez uma primeira projeção, essa é a segunda e última. Então amanhã das 19 até umas 20 e pouco, a gente está lá fazendo essa projeção, mostrando essas imagens e contando um pouco dessa história do acervo do Pedro Fonseca. Tá certo. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações ao vivo. Tá feito o convite.